bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galilhetti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Hoje é um episódio que inicia a nossa temporada de 2026, né? E nós temos aqui duas convidadas muito especiais, a doutora Andréa Aparecida Scheffer e a doutora Quitéria Tamanini Vieira. E vamos falar um pouquinho sobre a Comissão de Direito da Vítima e assuntos correlatos aí que estão envolvidos nessa questão da vítima. Antes de iniciar, no entanto, eu gostaria de fazer uma menção especial ao doutor Juliano Mandelli, presidente da nossa seccional, que nos permite a realização desse trabalho aqui perante as comissões. Também um agradecimento ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC, e que nos permite a utilização aqui do estúdio CAASC para a gravação desses nossos episódios. Eu agradeço, então, antecipadamente, antes de fazer a leitura do currículo, né, a presença da doutora Andréa e da doutora Quitéria, a quem a gente já vai apresentar. Agradeço também a todos que estão nos ouvindo e que vão nos acompanhar até o final desse episódio, e em especial, né, a todos os membros da Comissão de Direito da Vítima que se sintam aqui hoje, através da doutora Andréa, representados e como se participantes estivessem efetivamente desse nosso episódio. Vou fazer a leitura abreviada, né, do currículo das nossas convidadas, a leitura do currículo abreviado das nossas convidadas, e em seguida já lhes passo a palavra para as boas-vindas. A doutora Andréa é advogada especialista em Direito das Famílias e Sucessões, especialista em Direito Empresarial e Societário, secretária nacional da Comissão Estadual de Gênero e Violência Doméstica do IBDFAM, presidente da Comissão Estadual de Gênero e Violência Doméstica do IBDFAM também, e presidente da Comissão de Direito da Vítima da OAB de Santa Catarina. E a doutora Quitéria, ela possui formação em Direito e Psicologia, possui mestrado em Direito e o título da dissertação é A Função Simbólica do Direito Penal como Matriz Oculta da Política Criminal Brasileira Contemporânea, um tema sobre o qual a gente vai acabar entrando aqui, então por isso eu fiz questão de trazer aqui na leitura do currículo o título da dissertação. Ela coordenou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Sejusc de Blumenau. Atualmente atua como desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é professora no quadro da Academia Judicial do TJSC e na ESMESC, lecionando Direito Processual Civil e Técnicas de Sentença. Autora da obra Vamos Conciliar? Elementos para aprimoramento da desafiadora tarefa de intermediar a pacificação no conflito. E eu fiz questão, doutora Quitéria, de trazer aqui no seu currículo, né, e a senhora cunhou um verbo, né, chamado esperançar. Então eu começaria esse nosso episódio passando primeiramente, né, a palavra à doutora Quitéria para suas boas-vindas aos nossos ouvintes, enfim, né, uma menção inicial aí para a gente poder iniciar a nossa conversa. Olá, Edgar. Olá, Andréa. Olá, os ouvintes. Agradeço muito essa oportunidade, que, a meu ver, é um espaço de diálogo, é um espaço de fala livre e de reflexões que fazem com que a gente amplie a nossa percepção sobre assuntos tão importantes como o papel da vítima na sociedade. E já que trouxesse o verbo esperançar, eu acho que ele traduz muito a minha maneira de ver o mundo, né? É acreditando no poder da mudança através das nossas ações. Mas todas as ações começam com reflexões, que é o que nós faremos aqui. Então, desde logo, eu agradeço pela oportunidade. E faço questão que durante essa nossa gravação a gente esmiúce um pouquinho mais, né, tanto o tema da sua dissertação de mestrado, quanto essa questão, né, do esperançar, que eu acho que está muito relacionado com a sua outra formação, né, além Sim. da jurídica, que é a psicologia. Doutora Andréa, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Edgar. Agradeço imensamente o seu convite, né? Agradeço imensamente o convite da desembargadora Quitéria, porque tê-la neste momento, nesse local, como primeiro podcast deste ano, assim, é algo marcante, porque eu conheço a trajetória da desembargadora Quitéria, né? E é bem isso, a vida dela é uma trajetória de esperançar, de luta e de competência. Agradeço no nome do nosso presidente, né, a todos os componentes dessa OAB, dessa casa, dessa nossa casa, que nos deixa muito à vontade, né? E em especial a nossa comissão, ao doutor Hugo, a doutora Heloísa, a doutora Natália, ao doutor Rafael, que fazem parte dessa diretoria, e especialmente a cada membro que compõe a nossa equipe, né? Porque somos uma equipe e sozinhos a gente não faz nada. Muito obrigada, Edgar. E foi boa a lembrança que a senhora fez, o nome do nome do Dr. Hugo, né?
porque na realidade foi ele quem articulou toda essa... Exatamente. Ele que atuou nos bastidores para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando e tendo esse episódio que eu tenho certeza que vai trazer muito esclarecimento e muita informação para a advocacia catarinense. E como, só colocando o que a doutora Quitéria colocou, as comissões na OAB são muito importantes, doutora desembargadora Quitéria, em razão de que a gente faz um trabalho coletivo. Então, uma comissão sozinha não faz, como uma andorinha sozinha não faz verão, mas a gente acaba conciliando, unindo as comissões para fazer um trabalho e que devolva à sociedade aquilo que ela nos entrega, né? Eu acho que a importância desse podcast, a gente poderia falar no final isso, mas pode falar no começo também, né, que é a participação do Poder Judiciário aqui na nossa casa, aqui na OAB, tratando de assuntos, enfim, que são comuns, né? Afinal de contas, a Comissão da Vítima ela é uma comissão extremamente relevante, talvez das comissões mais importantes que a gente tem aqui, e esse conceito de vítima, a doutora Andréa já vai começar a dar alguns esclarecimentos para nós, mas às vezes eu gravo alguns podcasts com temáticas que envolvam a vítima, e especialmente na questão da violência doméstica, a gente diz, olha, tem certas pessoas que nem sabem que são vítimas, né? Sim. Então, a pessoa ainda não tem a consciência daquele tratamento que ela está recebendo, ela pode ser considerada vítima. A gente vai falar um pouquinho sobre o Estatuto da Vítima também, não está aprovado, mas traz muitos conceitos, e esses conceitos são importantes que a gente passe a integrar no nosso vocabulário para poder melhorar, inclusive, a comunicação. Bom, começando, então, efetivamente, eu pediria para a doutora Andréa falar um pouquinho sobre o trabalho da comissão, né, o que se trata lá na Comissão de Direito da Vítima, falar sobre os trabalhos da comissão, fazer divulgação sobre os trabalhos da comissão, nos falar como é que foi o ano de 2025 e quais são as perspectivas para esse ano de 2026 que se inicia. Bem, o ano de 2025 eu iniciei estando presidente da comissão em agosto de 2025, quando substituí a doutora Giane, que é uma grande responsabilidade, né? A doutora Giane Bella é uma pessoa extremamente capacitada e que tem amor pela causa, né? Aliás, ela foi a idealizadora e a criadora dessa comissão. Então, substituí-la para ela teve um grande peso para mim, uma grande responsabilidade, mas também um grande propósito, né? Vai ao encontro daquilo que eu tenho para a minha vida, né? A nossa comissão, no ano de 2025, foi muito bacana no sentido de que nós atuamos em parceria com o município, com o TJ, com o Ministério Público, isso por intermédio de palestras, eventos de rua, eventos de... tivemos uma participação bacana prestando assessoria jurídica gratuita junto ao SESC, né, em parceria com outras comissões. A gente tem como parceira a doutora Denise Marcon, que é a presidente da Comissão da Violência Doméstica. A gente tem o pessoal da Comissão Comissão Cidadã, Comissão dos Desastres Naturais, enfim. Então, a gente tem muitos parceiros que nos auxiliam nessa trajetória para que a gente possa fazer um trabalho que realmente engrandeça, que faça sentido, né? Então, o nosso propósito para 2026 é continuar. Agora a gente vai ter a conferência em Blumenau, né, onde a Comissão da Vítima se fará presente. Nós teremos a participação também em eventos promovidos pelo município de Florianópolis, inclusive dentro da Assembleia Legislativa também. A gente trouxe como parceiro também agora o IBDFAN, doutora Quitéria, que o IBDFAN a gente pensa em fazer muitas parcerias dentro da OAB, isso seja para advogados, isso seja para estudantes dentro das escolas. Então, doutora Edgar, assim, a gente tem muitos sonhos, né? Nós estamos preparados e queremos muito levar adiante a nossa comissão, né? E esse é até um momento que eu faço um convite especial a todos os advogados que queiram participar das comissões. Conheçam a Comissão da Vítima, porque, como bem dissesse, doutora Edgar, a Comissão da Vítima é uma comissão que abraça todas as outras comissões, porque todos têm a vítima animal, tem a vítima, a pessoa vítima de violência doméstica, tem a questão dos vulneráveis, tem as crianças, então ela acaba que abraçando todas as demais comissões. Então, dá para a gente fazer um trabalho conjunto muito fortalecido e que, né, efetivamente alcance um número muito grande de pessoas. Esse é um espaço, doutora Quitéria, também para a gente divulgar o trabalho das comissões. Um pouquinho antes da gente começar, a gente falava, olha, estamos quase 120 comissões e nem todas têm visibilidade e esse podcast, então, é um local, né, tem um trabalho excepcional, mas nem sempre tem
tem a visibilidade que merece. Então, o podcast foi uma ferramenta que a gente criou justamente para divulgar os trabalhos de todas as comissões. E, quem sabe, até o final do mandato aí a gente consiga, né, gravar com todos os presidentes de comissões. Acho que a gente vai conseguir, né, e esse é um espaço democrático e interessante por conta disso, porque conseguimos trazer para a comunidade aquilo que é feito intramuros aqui dentro da OAB. Edgar, se me permite, esse recorte da fala da doutora Andreia, por si só, a meu ver, já exprime a grande mudança que nós estamos atravessando. E eu penso que as mudanças históricas, elas acontecem de modo quase imperceptível, porque nós não nos damos conta de que nós compomos um momento histórico que vai ser observado no futuro. Hoje, estar nesse podcast falando sobre os direitos da vítima, a convite de uma comissão dos direitos da vítima, já é algo muito inovador. Porque a vítima sempre foi silenciada, a vítima sempre foi esquecida, ela não era vista, ela era desprezada pelo sistema, servindo muito mais como elemento de prova do que propriamente como sujeito de direitos. E hoje, perceber na tua fala, doutora Andreia, a importância dessa conexão entre essa comissão e tantas outras, me leva a pensar que sim, num olhar macro, o direito protege as pessoas em relação aos direitos violados, e quando um direito é violado, alguém paga a conta sofrendo os efeitos dessa violação. Essa conta pode ser de uma dor muito profunda, nem sempre percebida, nem mesmo pelo sistema legislativo. E agora, por meio da comissão e de todo o trabalho institucional que vem sendo feito, não só em todas as instituições, né, pensando também no legislativo, com o Estatuto da Vítima, no Poder Judiciário e tantos outros, a gente percebe que finalmente a mudança começa a acontecer e a gente passa a olhar para a vítima como esse sujeito de direitos que pede uma atenção especializada, singularizada, porque a vítima de um crime, a vítima de uma violação de direitos, nunca sofre as mesmas consequências que outra vítima, ainda que sejam os mesmos crimes, ainda que sejam os mesmos tipos penais, civis, mas a vítima é diferente, a sua história, o seu lugar de fala é diferente. E essa singularidade também precisa ser vista. Então, só isso aqui já é um grande motivo para celebrarmos. Que bom. E a gente poderia, então, avançar um pouquinho na nossa conversa, né, doutora Andreia, a senhora explicando, então, o que é o direito da vítima. Né? Não é uma disciplina que a gente tem na grade curricular, né, da formação nos cursos de direito, mas que cada vez mais vem ganhando espaço e local de fala dentro dos debates quando a questão são os direitos sociais. Então, doutora André, começando, o que é o direito da vítima e depois, né, se a senhora puder avançar um pouquinho, já explicar o que é vítima, né? São dois conceitos essenciais para a gente começar. Sim. Bem, Edgar, o direito da vítima, né, é aquele direito, que, como bem trouxe até a desembargadora Quitéria, ele nos permite olhar além daquilo que o processo nos traz, que é, né? Segundo a ONU, o direito da vítima, a vítima em si, quem seria a vítima? A vítima é aquela pessoa que sofreu um dano. Pode ser físico, pode ser emocional, pode ser material. Então, esse viés amplo de vítima quer dizer o seguinte: existe vítima em todos os locais. A vítima hoje a gente tem que olhar de uma forma macro, de uma forma que ampliada. Mas se a gente olhar com um olhar mais, e aí que está a desembargadora Quitéria para me corrigir se eu estiver errada, de um olhar mais humanizado, a vítima é aquela pessoa que sofre, aquela pessoa que tem a sua dor e espera que esta dor seja acolhida. E este direito da vítima hoje é justamente isso. O direito da vítima existe para a gente ter esse outro olhar, além do processo, além daquela postura que ela é vista ou dentro do inquérito policial, ou dentro de uma ação penal, enfim, de uma ação onde que ela tem que se defender de um dano. Hoje a vítima, ela tem uma visão, e esse estatuto veio acolher e veio a trazer essa situação de que a vítima tem que ser olhada de uma forma que ela é a protagonista da situação. Ela que merece receber atenção que muitas vezes dentro do judiciário, dentro de um processo, estava o réu, o acusador e o acusado, né? No caso, agora, a gente consegue utilizar, colocar a vítima como protagonista. Aquela pessoa ali, ela vai merecer e vai ser olhada, vai ser acolhida dentro de todas as suas necessidades. Isso seja, e daí mais à frente a gente vai esclarecer quais são essas
qual é a forma, qual foi o rebote, qual foi o start que aconteceu para que a vítima ocupasse esse espaço de protagonismo, que hoje está dentro dessa PL que ainda não está aprovada, mas essa PL já traz para a gente muita esperança. O projeto de lei que a doutora Andréia está falando é o 3.890 de 2020, que está em tramitação, e está bem avançada a tramitação, ele está no Senado já, e acredito que, se tudo der certo, em 2026 a gente terá aí o Estatuto da Vítima. Bom, uma das questões mais importantes, não sei se é a mais importante, mas uma questão importante relacionada ao direito da vítima, quer me parecer que seja a própria evolução do conceito de vítima que vem acontecendo a partir de novas ferramentas que vão se integrando no nosso dia a dia. Temos aí as redes sociais e através da rede social, a gente falou até um pouquinho no início, é muito fácil a pessoa que não está diante da outra fazer ofensas, enfim, e falar aquilo que não falaria se estivesse na presença dela. Mas tem outras situações que vêm surgindo também, como a questão do estelionato emocional e a própria utilização do Pix, né, que é uma ferramenta do dia a dia, como uma fonte aí para pessoas mal intencionadas obterem vantagens. E a questão é, então, como é que a Comissão de Direito da Vítima tem tratado essas novas figuras, né, a partir das tecnologias que estão sendo incorporadas no nosso dia a dia. Sim. Bem, doutor Edgar, nós não conseguimos, realmente a gente está vivendo um momento histórico que nós não conseguimos acompanhar as tecnologias digitais, né? Porque enquanto a gente está ali pensando no pulo do gato, o gato já foi e voltou, é mais ou menos assim. Então, o que nossa comissão tem trabalhado nessa questão, especialmente do estelionato emocional, né? Casos que envolvem, às vezes, pessoas que vivem uma carência. A gente diz assim, tem as pessoas que vivem uma carência que vão ali e acabam conversando com outras. Isso aconteceu recentemente numa situação trazida para a nossa comissão, que a pessoa estava trocando ideias, conversando, enfim, e de repente ela se viu compelida a organizar uma viagem e fazer... Porque a artimanha do estelionatário agora não é mais chegar pelas redes sociais, mas eles chegam num convencimento de, faça um Pix para mim que eu vou te devolver daqui a pouco, ou isso vai mudar a sua vida, né? Isso vai mudar a sua vida. Dentro da comissão, o que a gente tem feito diante dessas situações? A gente tem feito palestras, a gente tem feito debates, nós temos feito conversas internas entre a gente para ver de que modo que a gente pode auxiliar essas pessoas que se sentem vítimas. E como a gente, eu me vejo assim numa situação muitas vezes que eu fico na dúvida se aquilo é verdadeiro ou se aquilo o mais claro, né? Nós que somos mães, eu tenho filhos, enfim, a minha mãe já foi compelida a depositar um valor dizendo que eu estava precisando. Mãe, faz ali um pagamento de um boleto bancário. Faz uma transferência porque o meu cartão não está passando. Né? Então, isso é um estelionato emocional. Por quê? Porque nos utiliza aquilo que o nosso bem maior, que a nossa família nos pega de uma forma que a gente acaba sendo compelido, induzido a erro, porque a gente acredita naquilo e a gente jamais deixaria, especialmente um filho, não ter ali naquele momento para pagar uma necessidade, porque o estelionato emocional é justamente isso, é o poder que esses criminosos têm de utilizar o nosso sentimento, que é o nosso bem maior, para tirar uma vantagem. Então, dentro das nossas comissões, doutor Edgar, isso realmente tem sido... E aí o doutor Hugo entra como uma peça fundamental, porque o doutor Hugo está muito ligado a questões de tecnologia e as questões de crimes virtuais. Inclusive, uma das nossas próximas palestrantes será uma delegada de polícia que trata muito dessas questões de violência digital, né? E aí a gente vai trazer a outra comissão para compor também, porque é justamente isso. Os crimes de internet hoje estão aumentando de uma forma assim assustadora e nós não temos ainda as ferramentas necessárias para nos proteger, a não ser as nossas conversas e realmente os nossos expandir essas informações, a prestação de informações para a sociedade. É só isso que por hora a gente tem a oferecer. Doutora Quitéria, né? A gente estava falando já sobre o Estatuto da Vítima e estamos falando de legge ferenda porque ainda não está aprovado
Mas o Poder Judiciário de Santa Catarina já deve estar se preparando para isso, né? Com a perspectiva de que haja uma legislação nova, e mesmo que não haja uma legislação nova, nós temos as situações práticas e atuais que estão acontecendo e que vêm bater, com legislação ou sem legislação, vêm bater as portas do judiciário. Então, como é que o Poder Judiciário de Santa Catarina está se preparando, né, para uma realidade que há 10 anos atrás a gente não falava, né? A gente falava em dano moral, enfim, mas era uma coisa bem diferente ou muito embrionária se comparado com aquilo que a gente tem hoje, né? Então, a pergunta é como é que o Poder Judiciário de Santa Catarina está se estruturando, está se preparando para essa nova realidade jurídica que a gente vai viver logo, logo aqui no Brasil. Sim, uma realidade jurídica e social já bastante complexa, né? Doutor Edgar, essa pergunta me traz uma certa preocupação quando eu me dou conta de que os problemas, como disse a doutora Andrea, eles nascem antes, depois deveriam vir as soluções. E o pequeno hiato de tempo, de demora para que uma solução venha em relação, por exemplo, aos crimes digitais que acontecem, aos golpes, tanto o estelionato emocional como qualquer outro, causa um rastro de prejuízo muito grande. Muitas novas vítimas acontecem, nem todas chegam ao Poder Judiciário. Eu tenho para mim que o Poder Judiciário é um grande palco da vida real. Lá nós ouvimos, acompanhamos histórias reais, apenas alguns capítulos de histórias reais. E em relação ao momento presente, eu posso te adiantar que na Câmara onde eu trabalho, que é uma Câmara civil, grande parte dos processos tem a ver com golpe, sim, principalmente envolvendo consignados, pessoas idosas, e aí eu estou falando de um público vulnerável, aquele público que mais recentemente conheceu o telefone celular, Pix, enfim, tudo aquilo que a tecnologia oferece, e que quando vê a foto de um filho ou o pedido de um filho que muitas vezes é adulterado até por inteligência artificial no que diz respeito à voz, claro que vai afetar imediatamente o seu emocional e o intuito de ajuda, que é próprio de um pai, de uma mãe, de uma pessoa numa fase mais experiente da vida. Então, dentro do Poder Judiciário, eu olho para todas essas circunstâncias e me pergunto, o que estamos fazendo para prevenir mais rapidamente essas consequências? E eu tenho para mim que o Poder Judiciário responde, sim, a todas essas ocorrências, claro, aplicando a lei ao caso concreto, punindo, reconhecendo a nulidade de contratações indevidas, mas, como sociedade, nós ainda estamos caminhando muito lentamente. Eu, por exemplo, já que toquei no assunto dos empréstimos consignados, acredito que a tecnologia permitiria mais segurança aos negócios digitais. Eu não consigo entender que uma foto ou um documento escaneado, uma foto muitas vezes retirada de qualquer ambiente, talvez até mesmo virtual, possa ser usado como elemento de prova. Então, tenho para mim que nós precisamos buscar, sim, mecanismos, e a meu ver eles já existem, recursos de segurança tecnológica para prevenir a proliferação de crimes como esses dessa natureza, cujos efeitos são enormes em vários aspectos. Tem o primeiro efeito, claro, patrimonial, eu digo primeiro porque é mais evidente. Quando a pessoa procura um advogado, ela vai relatar o golpe, o prejuízo patrimonial. Mas o efeito da dor emocional vivida pela pessoa em ter sido enganada tem sua conotação. Quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas, quantas angústias, quantas incompreensões. E a doutrina, quando aborda os direitos da vítima, fala também na vítima ideal, que é pensando naquela vítima vulnerável, ingênua, como se tivesse um estereótipo dessa vítima. Não, todos nós somos vítimas. Eu conheço pessoas muito próximas a mim, eu mesma já caí em golpes dessa natureza, comprando um produto de uma empresa que não existia, nunca recebendo, enfim, acreditando. Por que que acreditar se tornou tão temerário? A doutora Andrea falou aqui sobre a confiança. E enquanto você falava, Andrea, eu pensava, puxa vida, nós gostaríamos muito de resgatar a confiança nas relações humanas. Só que as relações humanas reais que acontecem aqui enquanto nós estamos um diante do outro, ela está em descompasso das relações humanas virtuais, porque também são relações humanas que causam dor, que oprimem, que ofendem e que violam direitos. Lá, a velocidade no mundo virtual é muito mais acelerada. E com essa velocidade, com essa alta tecnologia, claro, as pessoas que usam de um modo indevido a expertise, usam para o mal.
Então, nós, do mundo real, concreto, precisamos oferecer maior segurança para que esse tipo de consequência passe a não ser tão constante, tão rotineiro, tão comum, a ponto das pessoas muitas vezes não denunciarem mais e acreditarem que, aspas, é assim mesmo. Há uma cifra oculta muito grande de vítimas que entendem que, muitas vezes até é vergonhoso dizer, eu sofri um golpe, eu passei por essa circunstância. E quanto mais esse tipo de situação acontecer, mais a gente avaliza esse tipo de golpe. Então é importante que as pessoas que nos ouçam entendam que o lugar da vítima é o lugar que merece reconhecimento, proteção e ajuda. E por isso que precisa sim ser denunciado. E que, para além das leis e das instituições, a sociedade se organize para empregar o poder máximo da tecnologia para evitar que, na medida do possível, golpes e, enfim, né, danos de toda a ordem dessa natureza continuem acontecendo. Eu acho importante essa sua fala, doutora Quitéria, para, sob certos aspectos, tranquilizar a sociedade, no sentido de que o Poder Judiciário de Santa Catarina está se preparando. Sim. O Poder Judiciário de Santa Catarina está observando esses movimentos sociais e, como a senhora disse, primeiro as coisas acontecem na vida real para depois, né? Não que o judiciário não seja vida real também, né? Claro que sim. Mas claro que sim. acontece antes, né? Sim. Os problemas acontecem antes e normalmente o direito vem atrás. O direito à regulamentação vem atrás. Tanto isso é fato que nós temos um projeto de lei lá de 2020 que está tentando ainda definir a questão do direito da vítima, mas a gente não conseguiu, né? Criando o Estatuto da Vítima, a gente não conseguiu ainda as categorias e os conceitos operacionais que são necessários para essa linguagem do direito passar a incorporar o nosso dia a dia. Né? Sim, doutor Edgar, eu acrescento mais, é uma linguagem, mas para além dela é uma cultura que precisa ser alterada concretamente. Então, é no campo das ideias que a gente vai alterar essa cultura. Porque nós não queremos que a vítima apenas seja inserida em novos discursos, em novos mecanismos legais. Sim, daqui a pouco nós teremos o Estatuto da Vítima, mas se nós olharmos bem, tudo o que ele faz é sistematizar muito do que já existe. Então, no Ministério Público, nós temos uma comissão que trabalha com os direitos da vítima. No Poder Judiciário, nós também temos uma coordenadoria que acolhe as vítimas. Então, o intuito é dar informação, é acolher, é mostrar os caminhos. Mas, concretamente hoje, a pessoa que se reconhece vítima numa determinada situação, no interior de uma rua, de um bairro, enfim, no interior de uma cidade do nosso estado, será que ela sabe onde procurar? E se ela fizer o contato, enfim, ela vai ter acesso aos direitos, ela vai saber como e por onde acessar o que ela precisa. Então, os instrumentos existem, as instituições estão mobilizadas, o Poder Judiciário é um exemplo disso, como eu disse que tem uma coordenadoria, o Ministério Público também tem, a OAB tem, estamos aqui numa comissão de direitos da vítima. Então, acho que o momento mais nos pede é realmente a difusão disso para que chegue ao conhecimento da população, para que, em acontecendo uma situação, a vítima primeiro reconheça o seu lugar de vítima e que ela saiba onde procurar ajuda. E que, ao encontrar diante dela um humano, que seja um advogado, que seja um juiz, que seja um professor, um promotor de justiça, quem quer que seja, que esse humano tenha sensibilidade e proatividade para realmente fazer o que está ao seu alcance para assegurar esses direitos. É de pessoas que são feitas as instituições, é com pessoas que as leis são alteradas. E nós nos relacionamos com pessoas. Então, realmente a minha fé na humanidade passa pela crença de que o ser humano é capaz de sim se transformar e aperfeiçoar para que a confiança possa valer a pena. Eu destaco 2 pontos da sua fala, sabe, doutora Quitéria? E a senhora estava falando, eu estava lembrando aqui de 2 podcasts que a gente já gravou aqui. Um foi com a doutora Denise, né, da Comissão de Violência Doméstica, né, onde a gente tratou o tema do gaslight. Né, gaslight é um termo que foi cunhado lá na década de 20, 30, uma coisa assim. Né, tem um filme, né, se a pessoa não sabe o que é gaslight, vai no YouTube e procura o filme, que tem o filme chamado Gaslight. E o outro podcast que a gente gravou foi com com a comissão, né, de protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Eu acho que tudo começou lá com o Código de Defesa do Consumidor, onde se passou a ver o consumidor, né, na perspectiva de vítima. Ainda não se falava nessa linguagem lá na década de 80, mas ali acho que foram plantadas as primeiras sementes na legislação brasileira. Sim. Depois a Lei Maria da Penha,
Aí sim, eu acho que aí temos aí um aporte teórico forte para a gente conhecer essa questão da vítima, e hoje se fala em justiça restaurativa. Uhum. O próprio Estatuto da Vítima, se aprovado lá no artigo 1º, inciso 4º, ele traz um conceito de justiça restaurativa. E eu vou me permitir ler, em que pese a gente tem uma comissão aqui específica de justiça restaurativa, mas a comissão do direito da vítima, ela se integra em todas essas outras comissões. E só para que eu vou fazer a leitura aqui para não falar errado, do conceito que o Estatuto da Vítima traz sobre justiça restaurativa. Ele diz que é o conjunto ordenado e sistêmico de princípios, de métodos, de técnicas e de atividades próprias que pode ser aplicado preventivamente com vistas à conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, ou após infração penal, ou ato infracional, com o objetivo de restaurar e encorajar o infrator a responsabilizar-se pelos danos causados a outra pessoa ou comunidade e a repará-los. A senhora falou uma coisa interessante, doutora Quitéria, que é assim, eu confio na humanidade. A senhora tem esperança, né, Esperançar. na humanidade. A gente já vai entrar no verbo esperançar. Mas eu sei também que o Poder Judiciário já trabalha com a perspectiva, né, do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, mas agora a questão da justiça restaurativa ela começa também a se integrar nas boas práticas do Poder Judiciário, e em específico do Poder Judiciário catarinense. O que a senhora pode falar para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, sobre, né, o estado da arte atual da justiça restaurativa no Poder Judiciário catarinense? Esse tema me inspira muito, porque falar sobre justiça restaurativa é falar sobre uma justiça vivencial, uma justiça que respeita e valoriza as relações humanas independentemente dos papéis, uma justiça que não rotula, uma justiça que valoriza a subjetividade do sujeito, quem ele é, como ele é, com a sua história. Eu diria que, por mais que se fale que agora, também por força da evidência que o Estatuto da Vítima traz, mas não é agora. A justiça restaurativa é uma forma de olhar para o conflito muito mais humanizada. E eu só compreendi justiça restaurativa, para além da leitura dos livros, quando eu realmente estudei sobre ela fazendo um curso e participei de uma sessão de justiça restaurativa. Fiz o curso como formadora, né, de justiça restaurativa e conduzi algumas sessões como facilitadora. E posso dizer que é algo muito diferente do que a gente conhece como a justiça padrão. Primeiro, porque ela não julga. Segundo, porque ela não tem hierarquia. Na justiça restaurativa, que vem de uma história muito distante, realmente, onde as pessoas, diante de um conflito, se sentavam em círculo para conversar sobre o ocorrido, não com o intuito de julgar, mas com o intuito de ouvir todos os envolvidos e buscar aquilo que cada qual compreende como a melhor solução. E a melhor solução não é uma solução idealizada, é a melhor solução possível para aquela realidade. Então, eu diria que quando eu compreendi isso, vivenciando uma experiência de justiça restaurativa, eu compreendi uma outra dimensão da justiça. E sim, ela tem muita aplicabilidade em vários campos da justiça. Por exemplo, em relação aos atos infracionais, no campo da violência doméstica, mas que são os dois campos onde a justiça catarinense mais tem se dedicado há algum tempo já em relação à justiça restaurativa. Nós temos difundido marcantemente na região de Lages e aqui de Florianópolis vários projetos que trabalham nessas duas linhas. Mas eu diria que qualquer outra área onde alguém esteja sofrendo uma dor causada por uma injustiça, ali tem lugar a justiça restaurativa. O facilitador, ele receberá não só as pessoas envolvidas, só para você ter uma ideia do quanto é humanizadora essa perspectiva, como ela o facilitador receberá ali de um modo voluntário, porque ninguém é obrigado a participar, não só as pessoas envolvidas, como as pessoas que são importantes para aquelas pessoas envolvidas. Às vezes pode ser um professor, pode ser um padrinho, pode ser um vizinho, alguém da sua confiança. E eu coloco ênfase na palavra confiança porque foi uma palavra que espontaneamente apareceu aqui, como estando em crise. E não, a justiça restaurativa, ela restabelece a força da confiança, porque ali ela permite que a palavra circule livremente entre as pessoas por meio de uma pergunta norteadora que o facilitador faz e que cada pessoa terá a oportunidade de responder. Imagine, doutor Edgar, numa sessão de justiça restaurativa onde nós tenhamos 10 pessoas participando. Uma pessoa fala e 9 escutam.
Então, você vai escutar mais vezes do que você falará. Mas também numa sessão como essa, a pessoa é incentivada a escutar o que ela própria fala. E só aí na psicologia nós temos um ganho riquíssimo, porque nós não costumamos prestar atenção naquilo que nós falamos. Então, na justiça restaurativa, todas as palavras importam. E claro, depois de mobilizadas as emoções para que cada qual se sinta seguro para expressar o que sente, a sessão tenderá a buscar os caminhos possíveis para que a pessoa que cometeu aquele ato, que tenha causado algum dano, em se responsabilizando, porque assumir a responsabilidade é um pressuposto da JR, em se responsabilizando por aquilo, ela procura identificar quais os caminhos ela visualiza como possíveis para amenizar esses danos, como também se preocupa em ouvir a vítima, em como ela se sente diante desse contexto. Quando, até hoje, alguém perguntou para a vítima, como você se sente? O que você gostaria? O que importa para você? Nós não fazemos essas perguntas porque a vítima, ela já nasceu silenciada nesse papel. E quando muito ela é ouvida como elemento de prova, né? Prestando um depoimento no processo judicial, por exemplo. Então, realmente é uma outra perspectiva da justiça, mas que trabalha a relação da reparação do danos de uma forma muito mais verdadeira, porque parte daquilo que importa para esse ser que existe no mundo, que é a vítima. E agora, a senhora estava falando, estava pensando aqui, eu acho que talvez seja um bom momento para a gente falar sobre a sua dissertação de mestrado, né? Quando a senhora, no título da dissertação, começa com a função simbólica do direito penal. E eu acho que ele tem realmente esse simbolismo, né? E eu vou mais além, eu vou lá no Vigiar e Punir, do Michel Foucault, que fala também sobre o sistema prisional, e a gente sempre pensa que uma sentença judicial resolve o conflito, mas eu acho que não. Eu acho que a sentença, ela resolve a ação. Ela põe fim à demanda, mas não quer dizer que o conflito ele tenha sido resolvido. E eu acho que o processo penal evoluiu bastante nos últimos anos, a gente tem essa concepção, e o direito penitenciário também, no sentido de que se procura, através... a segregação ainda, eu acho que é o único meio que a gente tem efetivo de aplicação de alguma punição no direito penal, mas talvez não seja o mais eficiente, né? Quem sabe a instalação desses raciocínios de justiça restaurativa em infrações penais também possa trazer algum ganho para a sociedade. Já existe lá no juizado especial, enfim, né, de uma forma assim um pouco embrionária, né? Mas como é que a senhora vê, então, essa possibilidade do direito penal, né, deixar de ser apenas uma figura simbólica e o penitenciarismo, né, deixar de ser apenas uma solução paliativa para que efetivamente a gente consiga criar mecanismos para fazer isso aqui que o Estatuto da Vítima está prevendo, né? Encorajar o infrator a responsabilizar-se pelos danos causados às outras pessoas e à comunidade e a repará-los. Nossa. Vai dar o tema da sua tese de doutorado. Que talvez, desafiador, né? de mestrado. Não, digo, já dá uma tese... já daria uma tese de doutorado, com certeza, sim, agora eu entendi, desculpa. Sim. Eu uma vez ouvi uma frase que me marcou muito, que dizia que nós não podemos esperar resultados diferentes fazendo o mesmo. Feima. E historicamente a gente tem feito o mesmo. Historicamente, diante de um fato que consideramos um fato criminoso, que é a tipificação de uma conduta, vem uma repercussão pública, quando há essa repercussão, e aí, historicamente, nós assistimos noticiários em que as autoridades vêm e dizem, nós aumentaremos as penas, ou se não for um crime, nós criminalizaremos essa conduta. Historicamente, nós vemos reações com base numa alteração legislativa, como se a alteração legislativa tivesse o poder de alterar a mente das pessoas, e não tem. Então, apenas penalizando condutas, aumentando as penas ou criminalizando novas condutas, nós temos alcançado um estado de coisas que não me parece que responda positivamente ao que de verdade a sociedade deseja. Então, quando, doutor Edgar, o senhor diz, talvez esse não seja o caminho mais propício para uma efetiva resposta, eu me pergunto, talvez, eu diria que
nós temos elementos suficientes para acreditar que não tem sido suficiente. E que as respostas que nós temos colhendo são respostas também violentas, porque o sistema tem sido violento. Então, reagindo à violência com violência, será que nós vamos encontrar uma sociedade mais humanizada, em que o elemento confiança, como nós tratamos aqui, tenha ganhado a força para que as pessoas consigam conviver com aquele bem-estar que a OMS traz como requisito, como conceito de saúde? Vamos pensar assim no bem-estar social, físico, espiritual, que é o conceito de saúde, como algo que toda pessoa busca como sentido de vida. Esse bem-estar de alguém que caminha na rua sentindo medo dessa violência, alguém que quando é levado pelo sistema, pro sistema prisional, também sente medo, alguém que quando vítima vê o seu, enfim, aquele agressor sendo punido, mas que continua sentindo a dor, porque nem tudo que era importante para ela foi observado, é um sistema de muitas lacunas. Então, a minha percepção é de que, para além do sistema penal, nós precisamos olhar para o conflito a partir dos elementos humanizadores que o constituem. Ali há pessoas, ali há histórias. Enquanto nós não escutarmos o que de verdade importa para essas pessoas, nós continuaremos aplicando a lei como se todas as histórias fossem únicas. As pessoas não sabem o que importa para mim, e talvez seja diferente do que importa para a doutora Andreia, porque ninguém sabe quais dores, quais traumas, enfim, quais experiências de vida difíceis ela passou, e também não sabem as minhas, porque as pessoas olham a gente através do nosso currículo, mas nós somos composição de histórias humanas. Então, a justiça restaurativa, ela resgata esse papel do humano. A mediação de conflitos resgata esse papel do humano. Porque, por exemplo, na mediação as pessoas são sentadas a conversar e antes de perguntar quem vai pagar e como, nós perguntamos sobre o que aconteceu na perspectiva de cada um, o que importa para aquela pessoa, como a outra pessoa recebe essa perspectiva, o que ela tem a dizer, e caminhos novos são construídos, para além daqueles que estavam habitando a mente das pessoas até o momento que elas sentaram numa mesa de mediação. Esse fenômeno é muito natural, ele acontece quando a gente começa a falar. É o poder da palavra que circula. Então, em todo lugar em que a justiça valorizar o diálogo, em todo lugar em que a justiça valorizar a escuta humanizada das pessoas envolvidas num conflito, eu acredito que ela será mais efetiva. Então, minha resposta é essa: o sistema penal continua fazendo mais do mesmo, e eu me pergunto, historicamente, temos colhido os resultados que satisfazem a necessidade da sociedade ou não? Se a resposta for não, por que não pensamos em novos caminhos? Eu acho que temos aí uma grande jornada para percorrer ainda, né? E eu sempre falo em direito e linguagem porque eu acho que a linguagem tem que ser incorporada. Sim. As práticas, as boas práticas do Poder Judiciário, as boas práticas da advocacia. E, na minha concepção, começa pela discussão desses novos conceitos. Que sim, claro que sim. Há uns tempos atrás a gente não falava em justiça restaurativa. Então ninguém pensava né, nessa possibilidade de que esse tipo de mecanismo, vamos chamar assim, de ferramenta, né, ele possa ser utilizado para resolver aquilo que realmente importa, que é o conflito. Tem ação, né, mas aquilo que realmente importa é o conflito. E essa fala da desembargadora Quitéria me fez lembrar, desembargadora Quitéria, que a gente tem hoje o CNJ está muito preocupado, para além, essa preocupação que a desembargadora Quitéria traz há muito tempo, desde que eu a acompanho como professora, hoje o CNJ também traz. E o nosso Tribunal de Justiça, por exemplo, eu estava pensando ali na oficina da parentalidade, que existe dentro do nosso Tribunal de Justiça. Por quê? Porque nos conflitos parentais, no divórcio, por exemplo, quem são as vítimas, geralmente? As crianças. Né? Terminou o processo, como bem disse o doutor Edgar, mas as famílias continuam. Então, o CNJ preocupado, e o nosso TJ que tem os juízes têm compelido ali as partes a participarem da oficina de parentalidade. Isso eu acho algo muito importante. E aí também veio na lembrança os grupos reflexivos. Isso. Por que os grupos reflexivos? Porque não basta apenas punir esses homens. Não basta. E aí eu sou muito parceira da doutora Denise, porque a gente trabalha, é como se a gente estivesse secando gelo. Né? A gente está ali entregando panfleto, fazendo palestras, indo até as escolas explicar para aqueles adolescentes a questão da violência.
mas isso não é suficiente, né? Então, quando a gente traz para o nosso meio os agressores e demonstramos a eles que é a importância da participação deles e da mudança deles, isso realmente retorna para a sociedade de forma positiva. E aí, neste momento, eu digo assim que essa atuação do CNJ, dos tribunais de justiça, do próprio Ministério Público, eles realmente acolhem e atendem às demandas de nós advogados, porque sozinhos a gente só está ali tentando demonstrar, juntar provas, não é isso, não é aquilo, mas dar continuidade a esse trabalho processual que vai para além do processo, que retorna para as famílias, realmente a gente depende, sabe, doutora Edgar, de uma união de esforços, né? E está aqui a desembargadora Quitéria para eu dizer assim que nesse quesito eu sou muito grata ao sistema judiciário por ter enxergado algo que há muito tempo precisava ter esse olhar humanizado. Eu acho assim que o podcast tá bem teórico, né? E eu acho que isso é importante. A gente precisa ter esse conhecimento, a formação desse tipo de conceitos, né? Mas, doutora Andréia, eu vou lhe fazer uma provocação agora um pouco mais prática, no sentido de que, talvez uma pessoa que esteja nos ouvindo aqui não tenha necessariamente formação jurídica, em que pese esse nosso podcast seja direcionado a advogados e advogadas, mas pessoas com formação jurídica, mas às vezes as pessoas sem formação jurídica também vão se sentir atraídas pelo título, enfim, e elas vão querer saber, né, de prático, hoje, né, eu sei que são inúmeras situações, mas o que a senhora poderia nos colocar e instruir a nossa população em relação a direitos que hoje estão reconhecidos pela legislação e que são o comum, o do dia a dia, lá na Comissão do Direito da Vítima, né, que são os temas mais debatidos lá. Pois bem, Edgar, esses direitos da vítima já existem, tem na Constituição Federal, tem no Código de Defesa do Consumidor, são voltados aos vulneráveis, às crianças, aos idosos, enfim. Mas agora com a PL, do Estatuto do Idoso, ela traz para a gente algo que deixa de ser fragmentado e ele unifica, né? Com essa unificação dos direitos que a gente espera que seja aprovado, isso vai facilitar a vida da sociedade. Mas aí a pergunta que você me fez, e agora? O que a gente tem, né? O que nós temos? Na Lei Maria da Penha, nós temos hoje as medidas protetivas. A gente tira o agressor de cena, a gente tira o agressor da casa, a vítima pode circular livremente. Se a vítima não puder circular, o agressor incomodar, ele vai ser responsabilizado. Na questão dos direitos civis, por exemplo, a gente estava falando dos crimes de ordem bancária, né? A gente tem no CDC que a responsabilidade civil objetiva e a subjetiva ali. Trazendo para esse projeto da PL, o que está sendo adotado por muitos tribunais, e eu vi algumas jurisprudências do nosso tribunal também, que quando a gente passar a olhar, a tratar a vítima com esse olhar humanizado, e a vítima como protagonista e não apenas uma peça de um processo judicial, a gente coloca a vítima com um olhar diferente. Nós vamos parar de olhar para a vítima, poxa, mas ela caiu no golpe? A gente traz ela para aquela situação assim, não é a vítima caiu no golpe. Qual foi a ferramenta adotada pelo aquele sistema financeiro para impedir que essa vítima tenha criado aparatos para que não seja possível esse golpe? Entende? Então, a sociedade hoje, quando você me diz assim, o que a gente pode levar para a sociedade? Existem vários instrumentos legislativos. Existe a questão da reparação do dano, existe a questão da medida protetiva, existe a questão da vítima que veio com a Lei Mariana Ferrer, que a vítima hoje, ela tem o direito, a mulher tem o direito de ser ouvida como vítima realmente, né? O cidadão tem, e não ser revitimizado pelo próprio processo judicial, pelo próprio sistema processual, né? Porque ela está ali em condição de vítima e se fazia umas perguntas para as vítimas, assim, que de uma humilhação tão grande que causou, sim, uma revolta nacional a ponto de existir uma lei para isso. Então, hoje nós temos, a Constituição é o nosso instrumento maior, né? Então, a partir dela, existem leis esparsas que protegem e permitem que a sociedade, a vítima, seja tratada de maneira digna. Porque o que se busca dentro de um processo, o que se busca dentro de um sistema judiciário é que a vítima seja tratada com dignidade, né? Então,
baseado nessa situação, o que nós hoje, advogados, podemos, de que forma a gente pode colaborar, e eu, enquanto advogada, falo para os meus clientes, não tenham medo. Não tenham medo de procurar a porta da delegacia. Se vocês não forem bem atendidos, hoje existem as corregedorias, já existia, desembargadora Quitéria, né, sempre existiu, mas hoje, efetivamente, a gente vê que a corregedoria, ela cumpre o papel para a existência dela. Então, hoje as corregedorias estão muito em cima dos profissionais, em cima dos servidores, em cima daquele meio ali que possui esse detentor dos poderes, para que seja realmente devolvido para a sociedade aquilo que a sociedade busca, que é a reparação do seu dano, que é ela ser tratada com dignidade, que é ser tratada como a pessoa vulnerável e não apenas como um instrumento de coleta de provas, como ela era muito anterior, né? E essa sua fala, doutora Andréia, já me leva para uma próxima pergunta aqui, e eu gostaria de ouvir aí a opinião das nossas duas convidadas de hoje, que é sobre a questão da violência institucional, que está intimamente relacionada com a revitimização. As instituições, eu acho que elas não podem ser uma ferramenta, né, para reforçar os traumas sofridos pela violência da vítima, né? E aí, enfim, eu gostaria de ouvir, talvez primeiro a doutora Andréia, falando da perspectiva, né, da advocacia aqui. Né? Eu comecei a minha advocacia passando noites na delegacia, a doutora Quitéria, acompanhando flagrantes, né? E era outra vida. Sim. Era outra realidade, né? Entende? Só alguns anos atrás aí. Mas hoje as questões são tratadas de forma diferente. Nós temos, assim, uma nova perspectiva, né, da própria instituição, polícia, e uma nova perspectiva também do Poder Judiciário. Mas esse problema da violência institucional, doutora Andréia, é uma coisa real? Enfim, é algo com o qual a gente precisa lidar ainda no dia a dia? Infelizmente, doutor Edgar, é real, né? E o protocolo com perspectiva de gênero vem a nos acolher, né? A aplicação do protocolo pelo CNJ, né, e que hoje foi imposta aos tribunais, né, hoje virou, né, desembargadora Quitéria, me corrija se eu estiver errado, mas isso que era uma orientação, uma sugestão, hoje se é cobrado. E nós, advogados, temos um papel essencial, Edgar, porque assim, aconteceu um crime, aconteceu uma violência, né, onde existe uma vítima, quem é que chega primeiro se não é o advogado, né? Ao judiciário é entregue aquele pacote, né, o pacote que a gente constrói ali. E nem sempre, doutor Edgar, nós advogados tivemos acesso. Por exemplo, hoje é difícil, eu vou dizer assim, da minha experiência profissional, eu nunca tive negado um acesso a um desembargador, por exemplo, dentro do Tribunal de Justiça, não tive, né? Mas a gente sabe que, às vezes, em outras comarcas ou no próprio judiciário, querendo conversar com o juiz, isso era impedido. Isso era impedido. Então, e querendo ou não, isso representa uma violência institucional. Por quê? Porque se nós somos os primeiros, e aí é claro que eu vou fazer também, às vezes, assim, nós, enquanto advogados, enquanto profissionais, nós temos que ter a responsabilidade de sempre trabalhar com a verdade. É claro que a gente trabalha com a verdade que o cliente nos traz, mas essa verdade, eu tenho um protocolo dentro do meu escritório, doutor Edgar, que é o seguinte, porque eu trabalho muito com a questão de família. Eu digo assim para os meus clientes, quando eu vejo que o conflito vai muito além do que é o processo, eu oriento. Por favor, a gente precisa montar uma equipe multidisciplinar. E dentro dessa equipe multidisciplinar, eu preciso que vocês consultem um psicólogo, que vocês sejam acompanhados por um psicólogo para a gente tratar essas dores, né? Porque é algo que eu não consigo. A partir dessa conduta, doutor Edgar, eu pautuo os meus clientes, e especialmente nas questões de violência doméstica, a gente consegue achar um eixo de como a gente vai levar isso para o judiciário. Então, quando eu vou levar isso ao judiciário, eu vou muito segura que aquilo que eu estou fazendo é o melhor para o meu cliente. Aquilo que eu estou fazendo está dentro do quadrado que a justiça permite, entende? Então, só que mesmo eu tomando todo esse cuidado, eu ainda sofro violência institucional. Eu, representando o meu cliente, ainda sofro quando um juiz
e isso, desembargadora Quitéria, isso acontece sim, quando um juiz diz assim, né, numa liminar, me diz assim, não, doutora, fulano de tal precisa demonstrar que efetivamente a criança... Mas como demonstrar que a criança, por ser criança só, por ser hipossuficiente, por ser vulnerável, o mínimo que a gente entende é que essa criança precisa comer, ela precisa ir para a escola, ela precisa ter lazer, a vida dela continua. Os pais se separaram, mas a vida continua, né? E isso, quando eu falei sobre a violência institucional, quando o judiciário, o Ministério Público também encampam uma atuação, por exemplo, de uma instituição financeira que coloca uma vítima de crime bancário ali, de um Pix, por exemplo. Mas você foi muito tonta em ter caído numa fraude dessa. Isso ali é uma fraude primária, você não poderia ter caído. Quando o judiciário encampa esse tipo de atuação, esse tipo de situação, nós sofremos uma violência. Quando uma polícia civil, uma polícia militar vai atender uma ocorrência e começa a querer saber por que aquela mulher estava usando essa roupa, então por isso que talvez ela foi assediada, ou por isso que o marido bateu nela, porque ela mereceu apanhar, entende? Isso é violência institucional. Então, assim, o protocolo com perspectiva de gênero veio justamente para balizar essas situações, para nos trazer uma reflexão que vai muito além do processo. E eu acho que esse protocolo, eu entendo que o protocolo com perspectiva de gênero justamente anda de mãos dadas com a vítima, né? Porque ele consegue trazer a vítima para o mesmo patamar que ela merece estar, que é a questão da dignidade da pessoa humana, que é o princípio basilar, né? Ela consegue trazer a vítima para esse lugar, e desse lugar de fala a gente consegue ingressar dentro dos mecanismos que daí são os judiciais, né? Que, enfim, que a gente está ali tratando, e a desembargadora Quitéria, eu acho que pode complementar. E aí, doutora Quitéria? Ai, essas reflexões me permitem tantas outras, me levam para tantas outras, e eu, quando avanço nas minhas reflexões, sempre termino perguntando, mas quem é o ser humano para mim? Quem é o ser humano para você, doutor Edgar, e para você, doutora Andreia, e para aquele que julga, e para aquele outro advogado? Porque quando a gente olha para o ser humano respeitando a sua condição e a sua singularidade, a gente naturalmente acessa em nós uma humanidade que está viva, porém às vezes um pouco adormecida, por conta de um sistema que pede velocidade, que pede produtividade, mas nem tudo pode ser visto com lentes tão rapidamente assim. A violência institucional, ela acontece muitas vezes sem que as pessoas percebam. E como eu disse, a violência acontecerá a depender da resposta que se dê para essa pergunta. Quem é esse ser humano que está diante de você? Como você olha para o outro diante de você? Porque as diferenças são naturais, inclusive diferenças de poder, diferenças de história de vida, e aquela pessoa que nunca passou por uma situação parecida com a da outra, ela vai ter uma dificuldade natural em desenvolver uma empatia e de compreender as limitações que aquela pessoa tinha. E aí, quando eu falo, por exemplo, nos golpes que acontecem com pessoas idosas, tenho visto as mais diferentes formas de julgamento, assim, muitos julgamentos. Inclusive, alguns que dizem que a vítima, entre aspas, contribuiu para o ocorrido. Mas como que ela contribuiu estando em casa, recebendo um telefonema e acreditando e confiando naquilo? Ah, ela deveria ter desconfiado mais. Mas quem é essa vítima? Vamos olhar. Eu já vi situações em que, por ocasião da perícia, felizmente o perito perguntou qual o grau de instrução dela, porque é uma informação que não aparece no processo. A pessoa não tinha nem a primeira ou segunda série, tinha mais de 80 anos. Então, quando eu olho para essa singularidade, eu preciso entender que eu não posso exigir dessa pessoa ou esperar dessa pessoa a mesma cautela que de outra pessoa, que eu esperaria de outra pessoa, que já nasceu no mundo virtual de hoje e que naturalmente tende a exercer esse cuidado. Não, antigamente tudo era combinado verbalmente, se falava no fio do bigode. Se alguém prometeu, aquilo bastava. Hoje as pessoas prometem, escrevem e não está sendo mais suficiente. Mas essa revitimização institucional,
ela acontece de um modo muito velado, sem que a pessoa que causa a revitimização, normalmente uma autoridade, um agente público, muitas vezes perceba. E você, doutor Edgar, que falou sobre a importância da linguagem, compreende bem, então, a escolha das palavras, por exemplo, para escrever numa sentença, num acórdão, numa petição. Porque essa petição vai ser lida pela outra pessoa e, às vezes, uma palavra muito não bem colocada pode acabar por incitar ainda mais a violência. Então, realmente, tudo passa pela cultura, pela forma como nós vemos a outra pessoa. E eu espero que essas reflexões todas que estão sendo feitas, muitas delas provocadas por iniciativas do CNJ, que desde 2016 falou sobre a implantação da justiça restaurativa no Poder Judiciário, desde 2018 obrigou os tribunais a implantarem coordenadorias de acolhimento das vítimas, como nós temos aqui a CEAVID, aqui no nosso tribunal, que é a Central Especializada de Atendimento às Vítimas. A pessoa acessa essa central por meio do site do TJSC, tjsc.gov.br. Mas é importante que a pessoa saiba onde acessar, mas é importante que quando ela acesse, quem está do outro lado consiga olhar para a vítima nessa completude, para tentar atender tudo que ela precisa, sem esquecer de se perguntar de que vítima eu estou falando, qual é a história, qual é a singularidade dessa vítima. Falasse, doutor Edgar, da tua experiência nos plantões criminais, né? E eu lembrava que, por ocasião do curso de psicologia, um dos estágios que eu fiz foi de observação numa sala de espera da Delegacia de Proteção à Mulher. O meu papel era apenas observar. Eu observava aquela vítima que chegava ali enquanto aguardava atendimento e quando ela era atendida. E me dava uma dor violenta pela percepção de impotência quando eu percebia que aquela vítima narrava, sim, a violência física que muitas vezes ela tinha sofrido, mas narrava tantas outras violências e às vezes não violências, narrava necessidades. Por exemplo, uma delas que disse, mas meu filho tem problemas de autolesão, o que eu faço? Eu preciso ajudá-lo, não tenho condições de pagar um psicólogo, mas esse deixou de ser um problema criminal. Então, nós não olhamos para o todo das necessidades que a vítima traz, e nós poderíamos fazê-lo, porque nós estamos conectados em rede. A pessoa que numa delegacia atende essa mulher poderia dizer, olha, eu vou escrever aqui nesse papel o setor tal da prefeitura ou da assistência social, onde você vai encontrar esse apoio. E eu espero que encontre, porque, por exemplo, o apoio psicológico é um dos mais necessários, cuja lista de espera é maior, porque o poder público não dá conta de oferecer todo o atendimento. Então, sim, é um problema complexo porque envolve muitas iniciativas de várias instituições e de todas as ordens, mas nem por isso nós vamos achar que é impossível. Eu acredito sim que é possível se cada um de nós nos sensibilizarmos e nos conscientizarmos para a importância do nosso papel nesse contexto. Cada um de nós que ouve um relato, às vezes numa mesa de bar, no ambiente de trabalho, e que ouviu esse podcast vai saber dizer, olha, quem sabe lá no site da OAB, quem sabe lá no Tribunal de Justiça ou no Ministério Público, você encontre um setor que vai dizer quais direitos você como vítima tem. E ajude essa pessoa a procurar, porque talvez ela não tenha essa, enfim, condição de encontrar um órgão dentro de um site. A ajuda é muito mais acessível a cada um de nós, independentemente do papel que ocupamos, do que a gente pode imaginar. E o exemplo de uma pessoa inspira muitas outras para muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então, ser solidário à dor do outro provoca talvez uma das modificações, das transformações mais importantes que a sociedade deseja hoje. Eu acho que a gente está caminhando bem, sabe? E quero dizer aqui nesse podcast, porque as ideias assim estão fluindo muito bem, mas a gente tem um compromisso de entregar de entregar o episódio, né? E a gente falou mais de 1 hora aqui e foi muito pouco, né? Entende? Perto da complexidade que esse tema exige em termos de reflexão. Então, eu encerraria, né, a minha bateria de perguntas aqui com, não sei se as nossas convidadas terão essa resposta ou não, mas, enfim, nós estamos falando aqui de situações que necessitam, e eu vou ser redundante aqui, necessariamente, né, necessitam necessariamente do olhar humano. Uhum. No entanto, no Poder Judiciário e na vida, a gente está caminhando num outro sentido, que é da incorporação da inteligência artificial, né, cada vez mais, especialmente nos processos judiciais.
Não se fala aqui ainda de decisões judiciais feitas inteiramente por inteligência artificial, mas eu não sei se isso daqui a 5, 10 anos não será uma realidade aí pelo ritmo que as coisas andam, né? Então eu perguntaria para a doutora Andréia, depois para a doutora Quitéria, como minha última ponderação aqui, mas as senhoras também fiquem bem à vontade para trazer temas que a gente não trouxe ainda, né? Mas como é que a gente vê, né? Entende? De tudo que a gente falou aqui, a gente precisa da interação humana, né? E é uma palavra que eu acho que inteligência artificial não tem, que chama-se empatia. Né? Como é que a gente vai tratar de tudo isso dentro de um processo judicial, né? Para o qual, vamos falar do CPC, porque o CPP nem se fala, né? O CPC não está preparado para essas novas tecnologias. Em 2015, quando o CPC veio à tona, não se imaginava que teríamos uma pandemia e não se imaginava que uma pandemia fosse acelerar tanto assim o processo de implantação da inteligência artificial na forma de se conduzir os processos judiciais. Então, doutora André, depois doutora Quitéria, e aí eu me dou por satisfeito aqui, né? Como é que a gente consegue conciliar essas duas coisas, a necessária evolução do processo judicial, que ele precisa ser eficiente, enfim, precisa dar respostas rápidas, porque a justiça que tarda falha, né? Mas também, enfim, como é que a gente consegue operacionalizar tudo isso que a gente falou aqui, né? Sem perder o foco, que é a solução do conflito. Bem, Edgar, eu acho que o direito, né, ele está caminhando, ele tem instrumentos suficientes, tem instrumentos para esse caminhar da inteligência artificial, mas eles não são suficientes. Não são suficientes porque a evolução, enquanto a gente dá um passo, milimetricamente, ele já deu 1000, né? Então, a gente não tem ainda uma capacidade de agir, né? Eu penso que enquanto advogados, enquanto instituições, enquanto a OAB, eu vejo assim uma movimentação muito grande com o intuito de criar mecanismos para que essas inteligências, para que essas plataformas de inteligência artificial, enfim, dessa tecnologia, elas sejam fiscalizadas, que também ainda não é suficiente, né? Ainda a gente está tendo muitos problemas, e agora eu vejo e aí vai aparecer muito mais agora, ficar evidente para a gente, neste ano eleitoral. O que vai ter de Deepfakes, de falcatruas, enfim, ali. Mas, enquanto advogada, eu penso que ela é interessante e a gente vai ter que aprender a lidar com ela, né? Penso que enquanto profissional, o que a gente deva fazer, né? O que a gente estava conversando anteriormente, antes mesmo do podcast ali, ó. A gente precisa ter conhecimento daquilo que a gente vai trabalhar. A gente até pode utilizar a plataforma como um mecanismo acessório, mas nunca o principal. Nunca o principal, porque, como bem dissesse, Edgar, a inteligência artificial, por melhor que seja, ela nunca vai ocupar o espaço do ser humano, ela não tem empatia, ela não tem o feeling emocional, ela não tem essa carga que a humanidade precisa. Então, a inteligência artificial é importante, essas tecnologias nos favorecem, porque a gente ganha muito tempo com isso. Só que a inteligência artificial tem que ser utilizada primeiro com responsabilidade, né? Porque quando você vai colocar e a gente já presenciou isso, inclusive decisões, isso tanto de advogado colocando em peça, como de judiciário, o Ministério Público também, jurisprudência que não existe, falas de autores que não... né? Enfim, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, a gente vai ter que nos instrumentalizar, vamos ter que estudar, ter o conhecimento e utilizá-las como um acessório, nunca como um meio principal e até mesmo, né, com o intuito de nos substituir. O advogado, pelo menos assim, ó, na área em que eu atuo, não tem como a inteligência artificial me substituir no quesito de humanidade que eu preciso ter num atendimento tete a tete com o meu cliente. Isso não existe. Não posso colocar ali a IA para conversar com o meu cliente. Responde ali, Alexa, o que isso significa, né? Então, esse conjunto de tarefas, e eu vejo que dentro do judiciário, a plataforma que está sendo utilizada de IA é uma plataforma que é extremamente fiscalizada, né? E
Eu tento utilizar no escritório a IA como um acessório ali para, vamos resumir algo do que eu já falei, mas o conteúdo, a entrega, a criação tem que partir do advogado. Essa é a minha percepção, doutora Quitéria, desembargadora Quitéria. Isso me faz lembrar uma música, eu estava tentando recordar quem era o cantor, eu acho que é do Ivan Lins, cujo título é Depende de Nós. A tua pergunta foi quase que provocativa para dizer que nós estamos indo para um caminho diferente quando pensamos na IA. E eu tinha um professor na psicologia que, para certas questões, ele sempre respondia assim, as mais difíceis, ele respondia assim, pode ser que sim, pode ser que não. Eu diria também, doutor Edgar, que pode ser que sim, que nós estejamos indo para um caminho equivocado, pode ser que não, depende de nós. Por quê? Porque a inteligência artificial, como o próprio nome diz, ela é artificial, ela não é humana. Ela reproduz aquilo que os humanos disseram e escreveram em algum lugar. Então, aquilo que nós dizemos e pensamos e escrevemos e produzimos será reproduzido. Agora, para além daquilo que será reproduzido, eu preciso entender que quando nós falamos de relações humanas, a IA, a tecnologia, ela não oferece todas as respostas para as necessidades humanas. Tem um determinado momento que a pessoa precisa estar diante de outra. E o exercício da empatia, como bem disseste, não vai se dar por um robô ou pela IA, pelo simples fato de que ele é humano. Ele não consegue se colocar no lugar do humano. Ele reproduz o que os humanos disseram e falaram. Então, o depende de nós é para alertar pais, é para alertar professores, é para alertar a pessoa que nós vemos diante do espelho, ou seja, a nós próprios, que para muito além de novos cursos sobre a IA, como utilizar as novas tecnologias, como desenvolver bem a inteligência artificial e todos os recursos que a tecnologia atual nos oferece, e só ali nós passaríamos 25 horas do nosso dia, ou seja, mais do que temos, nós precisamos pensar na inteligência humana, no campo não só do saber, nem do saber fazer, mas no campo do saber ser. Se a resposta a essa pergunta sua for no sentido de perceber que os pais, eu falo pais pensando educadores, de modo geral, se nós estamos colocando mais atenção no saber e no saber fazer do que no saber ser, ou não colocamos quase nenhuma atenção no saber ser, aí a minha preocupação aumenta muito. Agora, se em situações difíceis que nós assistimos nos noticiários, nós encontrarmos pais que desliguem a televisão num determinado momento, ainda que no fim do noticiário, e conversem com seus filhos sobre o que determinadas situações têm a nos ensinar, para acessarem nesses filhos a fala do que eles têm feito com as suas emoções, de como cada um de nós tem tido a oportunidade de falar sobre o que sente, aí eu começo a pensar que o saber ser pode ser sim desenvolvido, se nós olharmos para o humano. E a Comissão dos Direitos da Vítima, o Estatuto da Vítima, todos os temas da pauta de hoje, nos levaram sempre a olhar para o humano. É como se virasse o nosso pescoço para dizer assim, olha, atenção, aqui tem uma pessoa, com as suas histórias, com as suas dores, olhe para ela. E essa pessoa não é o outro, essa pessoa pode ser qualquer um de nós, porque todos nós em algum momento seremos, ou já fomos, ou somos, vítimas também. Então, eu enalteço muito a iniciativa da OAB, faço isso na pessoa da doutora Andréia, que está aqui conosco, né, que preside essa comissão. Agradeço muito a tua intermediação riquíssima e agradeço as pessoas que nos ouviram para dizer que sim, depende de nós construir a realidade e a sociedade que nós queremos vivenciar. E não há como colher resultados melhores do que aqueles que nós estamos testemunhando se nós não esperançarmos mais. E para isso precisamos desenvolver a habilidade do humano de ser quem é. Não há como fazer isso senão falando sobre o que nós sentimos, sobre o que nós queremos, sobre quem somos no mundo onde estamos inseridos. Isso implica em fala, em escuta, em humanização. Então, acredito que iniciativas como essa resgatam um pouco disso que é tão necessário, mais do que nunca hoje. Muito obrigado. Eu acho que a gente não poderia ter começado o ano 2026 com um podcast melhor do que esse, né? Eu acho que todos os temas que a gente tratou aqui são extremamente relevantes e eram no passado e são hoje e serão ainda mais no futuro, porque, né, o direito é um organismo vivo e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã.
Eu tenho uma formação acadêmica forjada, né, em Hegel, em Kant, em Marx, em Habermas, né? E vocês estavam falando, eu estava lembrando do Jhering, né? A luta pelo direito. E às vezes, assim, né, eu me pego um pouco, né, desprevenido com tanta evolução, né, rápida que o direito vem sofrendo. Mas eu, né, tenho que ressaltar assim, a importância desse podcast, no sentido de que conseguimos unir aqui a OAB, duas instituições extremamente fortes, né? OAB e Poder Judiciário, para discutir um tema que é comum e relevante para a sociedade. Então, eu fico muito agradecido, né? Agradeço extremamente a presença das nossas convidadas aqui e já vou passar a palavra para as suas despedidas, né? E, doutora Andréia, para finalizar esse nosso episódio, eu gostaria que a senhora falasse para as pessoas que estão nos ouvindo e que eventualmente tenham se sentido tocadas pelo tema que a gente tratou hoje aqui, como é que elas podem fazer contato, né, e obter materiais, obter mais informações com a Comissão de Direito da Vítima. E, doutora Quitéria, né, a senhora já quase fechou falando sobre isso, né, mas deixar uma mensagem final aí sobre o verbo esperançar. Doutora Andréia, fica aí com a palavra para as suas considerações finais. Edgar, eu agradeço imensamente o convite, né? Agradeço a toda a estrutura criada, né? A logística que o Dr. Hugo criou para a gente poder estar aqui. Um convite, um agradecimento especial, desembargadora Quitéria. Eu sei quanto a sua agenda é atribulada e a senhora sempre que convidada, a desembargadora Quitéria atende, né? Agradeço esse espaço nosso, nossa casa, a OAB. E convido a todos os colegas que se sensibilizou, que gostou dessa nossa conversa, porque foi uma conversa, como disse o doutor Edgar, é uma conversa que vai exige e teria, assim, a gente poderia tratar desse tema, assim, dias e dias, porque é um tema bastante relevante. Quem tiver interesse em participar, os colegas advogados e outras comissões, né, que não estejam em comissão alguma, por favor, a gente tem o site da OAB, ali existe o link comissões, consta o nome das nossas comissões e nosso site é um site muito prático. Você clica ali, insere ingressar na comissão. Você pode escolher a comissão que você quiser. Em especial a comissão da vítima. A partir desse momento, a Jéssica, que é uma pessoa super solícita e competente aqui da OAB, ela acaba das comissões, ela já te coloca no grupo do WhatsApp e você passa a fazer parte da nossa comissão. A nossa comissão é uma comissão que está aberta a todos. O nosso intuito agora, doutor Edgar, é levar esse acolhimento e essa nossa fala para os interiores, para as outras comarcas, sair um pouco da capital, então trazer colegas, desembargadora Quitéria, de outras comarcas, por exemplo, Timbó, Blumenau, ali naquela região, porque existe ali tantas pessoas vítimas de todos os tipos, inclusive de crimes, de vítimas de desastres ambientais, por exemplo, que é tratado pela comissão do outro colega e que a gente faz muita parceria. E eles não sabem a quem procurar. Eles não sabem como atuar, como agir diante de uma calamidade pública, por exemplo, né? Então, eu convido todos os colegas, né? Estamos abertos, sempre serão bem-vindos e agradeço mais uma vez, Edgar, essa porta que se abriu, né? E que todas as comissões aqui são muito felizes porque você é uma pessoa muito acolhedora. Bom, doutora Quitéria. Olha, a gratidão que eu sinto agora se deve muito à necessidade desse assunto ser difundido cada vez mais. Então, tenho certeza que a OAB cumpre um papel social importantíssimo, porque uma vez que a palavra é dita, ela não retroage mais, ela não volta. E uma vez que o podcast, essa ferramenta de comunicação tão importante, é divulgado, a gente não tem ideia de onde chegará, né? Quais pessoas terão acesso a essas reflexões. E eu convido as pessoas que ouvirem esse podcast a se perguntarem sobre o seu papel no mundo, o que cada um pode fazer em relação à fé que deposita no humano. Qual é a sua fé no humano? Porque é a resposta a essa pergunta que faz com que você esperance mais ou menos. E quando a gente esperança positivamente, acreditando que o futuro pode ser melhor, a gente desenvolve uma pulsão de vida que nos tira do lugar da inércia, que nos coloca diante da possibilidade de sim transformarmos
A pessoa pode pensar, não, mas eu não tenho poder para isso. Claro que tem, porque na medida em que nós nos relacionamos com pessoas e ouvimos e manifestamos a nossa indignação, por exemplo, o nosso inconformismo diante de um direito não atendido como de uma vítima, como aquela situação que eu narrei da delegacia, se eu não sentisse nenhuma angústia naquela ocasião, é porque a minha humanização estaria decaindo. É a angústia que nos move à modificação. Então, reflexões como essas que nós fizemos me levam a pensar que a transformação está acontecendo agora, no campo das ideias, no campo das ações, no campo das palavras. E quando eu penso que é de pessoas que são feitas as instituições, eu, claro, me mantenho extremamente otimista em relação a tudo isso. E de vez em quando eu me lembro de uma frase de John Lennon, que diz que a vida é exatamente aquilo que acontece enquanto nós fazemos planos para o futuro. Hoje nós estamos falando de um PL, de um projeto de lei que trata sobre o Estatuto da Vítima, mas nós também dizemos aqui que esse PL serve para sistematizar muitos dos direitos que já estão na legislação. Então, a mudança depende sim muito de nós. Tudo isso que coloco aqui é para agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que nos ouviram e valorizar muito as reflexões que surgirão a partir da escuta, das reflexões que aqui hoje puderam permear esse diálogo. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Andréia. Muito obrigado, doutora Quitéria. Agradeço também a nossa equipe técnica, né, o pessoal que não aparece, mas que sem eles esse podcast não chegaria aos maiores interessados, que são os nossos ouvintes, né, a comunidade jurídica de Santa Catarina. Então, você está no Tribuna da Ordem, né, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Muito obrigado a todos, especialmente a todos aqueles que nos acompanharam até agora. E fica o convite aí que semana que vem tem um outro podcast. Um grande abraço e até lá.